Salve amigos, hoje eu vou explicar o 6-6 do gamão. Quais são os 6-6, quais são as 6 ações possíveis em toda vez que você lançar um dado, em qualquer etapa, em qualquer nível. Sempre que você lançar 2 dados no gamão, você vai ter uma dessas 6 ações para tomar. A primeira e mais básica é a ação de correr. Então, por exemplo, se você joga aqui um 5-3, você pode escolher correr, simplesmente com as peças 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. É a ação mais básica, mais elementar do gamão e se baseia no objetivo central do jogo, que é você concluir a corrida das suas 15 peças, botando elas aqui no seu quadrante final e finalmente retirando todas as 15 antes do seu adversário, ganhando assim, ou por um placar simples ou por um gamão, caso ele não tenha retirado nenhuma peça dele, ou por um gamão dobrado, duplo, um backgammon, caso ele ainda tenha uma peça dele pelo menos no seu quadrante final. Segunda ação, que é bem básica também, bem intuitiva, é a ação de você capturar o seu adversário. Se aqui eu tirasse, por exemplo, um 6 e um 5, eu utilizaria meu 6 para capturar o meu adversário, e depois eu poderia correr com o meu 5 para cá, ou descer com o 5 para cá, conforme eu achar melhor. Claro que nos livros, aí, nos manuais, eles vão recomendar que você, batendo aqui, siga com a sua peça no chamado Lover's Leap, né? Já falei sobre isso nas aberturas, mas o importante é dizer que quando você captura o seu adversário, você atinge um outro objetivo do jogo, que é não você necessariamente avançar, embora aqui você tenha conseguido fazer isso também, mas principalmente você atrasar o jogo do seu adversário, já que uma peça dele que estava aqui, próxima já da finalização do quadrante final dele, você capturando, mandou ela de volta para cá, para iniciar todo o caminho dela de volta, ou seja, você atrasou a corrida dele, e é um dos objetivos importantes do gamão. O segundo C, portanto, é capturar. O terceiro C é construir. Construir é importante porque no jogo estratégico, como já falei na etapa de desenvolvimento no outro vídeo, se você não viu, recomendo que veja, está lá na etapa de desenvolvimento no jogo estratégico. Quando você constrói, você está agrupando peças para que, com os números tirados no dado, por exemplo, se você tirasse aqui um 3 e um 5, você agrupando as peças, você consiga bloquear uma casa do seu quadrante interno, ou se você tivesse aqui, por exemplo, né, um 5 e um 3, né? Se tivesse peças aqui, por exemplo, você poderia jogar o 5 aqui e o 3 aqui. Então você está agrupando também, você está construindo, jogando, agrupando suas peças. A construção é bastante importante. Por exemplo, se as suas peças estivessem aqui e tirasse o mesmo 6-5, você poderia jogar o 6 aqui e o 5 aqui, agrupando, em vez de simplesmente correr, como foi aquela opção anterior de você fazer isso aqui, né? Então, construir é você juntar peças suas numa outra casa. Por exemplo, se aqui você dobrasse o seu dado, né, o 4-4, por exemplo, é uma boa ideia, que você poderia pegar aqui 1, 2, 3, 4, com duas, ó, você construiu e você usou outros 4, por exemplo, poderia usar esses 4 aqui para vir para cá, poderia utilizar esses 4 para vir para cá, né? 1, 2, 3, 4. Então você tem muitas opções de construção agrupando suas peças, ou até mesmo utilizando uma peça que já está aqui solta, desprotegida, e cobrindo essa peça com um dos números do dado que você tirou, no caso 6 aqui, tá bom? Isso é construir, é uma etapa também estratégica muito importante, afinal, para você caminhar com segurança no tabuleiro, você precisa criar pontos de apoio, e para você conseguir para sobressair, para você se impor estrategicamente sobre o seu adversário, você precisa criar pontos de bloqueio interno no seu quadrante final interno. Já falei sobre isso, né? O quarto C é cavar. O que é cavar? Cavar é exatamente você pegar uma casa que está vazia e colocar uma peça apenas sua. Nem sempre os dados vão te ajudar e vão permitir que você chegue com as duas peças numa casa vazia, como seria o ideal. Por exemplo, se você tirasse aqui um 3-3, se eu tirasse um 3-3, eu conseguiria de cara já fazer uma construção. Eu poderia pegar o número 3 aqui, ó, 1, 2, 3 e 3, com duas peças. Ou aqui, né, 3 e 3. Mas nem sempre isso é possível. Então, em algumas situações, deixar uma peça desguarnecida, esperando que numa próxima rodada eu não seja capturado e com isso eu possa construir em cima dela. Eu jogo 6 para cá e jogo 3 para cá.
Com isso, essa peça ficou sim vulnerável, mas se meu adversário não tirar um 3 combinado ou individualmente no dado, ou seja, não me comer aqui, eu na próxima rodada posso tirar o número 2 aqui e cobrir aqui, posso tirar o número 4 e cobrir aqui, ou posso tirar também o próprio 6-3 e cobrir combinando esse dado aqui, ou um 5-4, né? Posso combinar aqui também. Então eu tenho algumas possibilidades para que numa próxima eu faça a construção. É quase como se fosse uma construção parcelada. Então cavar é construir parceladamente, ou até numa situação, por exemplo, se eu tirar um 4-3 aqui na minha saída, é bem comum eu fazer esse movimento de 4-3, o que eu faço? Eu uso 4 para cá e uso 3 para cá. Com isso eu estou cavando. Estou cavando porque numa próxima rodada eu posso novamente tirar um 4 ou um 3, mas posso também tirar um 4 e 1, e aí fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e o 1 cobrindo aqui. O meu quinto C é um C mais estratégico de contra-ataque. Quando eu tenho um jogo bem estabelecido aqui no meu quadrante interno, quando eu já tenho muitas casas ocupadas, e quando o meu adversário, pelo contrário, não tem muitas casas aqui ocupadas. Então o que eu faço? Eu escolho atrair o meu adversário deixando peças minhas propositalmente vulneráveis. Quando eu faço isso, eu espero que ele possa, caso me coma, claro que eu espero idealmente que numa próxima eu consiga cobrir, mas se eu não conseguir cobrir, eu espero que o meu adversário, ao chamá-lo, que é o quinto C, chamar, que ele possa me atacar, me capturar, e no retorno eu possa combinar meus dados de forma a capturá-lo no contra-ataque e aí mandá-lo para uma situação difícil em que ele vai ficar, além de voltar, né, além do prejuízo natural da captura, que ele volte para uma situação em que seja difícil ele sair aqui da casa 3 a casa 6 está bloqueada, ou que caso ele saia, que eu tenha um prime, um muro, um bloqueio eficiente que atrase a vinda dele e possa permitir que eu consiga circular minhas peças com tranquilidade. Então o quinto C é chamar, é quando eu tenho uma ação que não é nem de correr, nem de capturar, nem de construir, nem de cavar, mas de chamar o meu adversário. E meu último C é um C de conclusão do jogo, é o C da chegada, quando eu quero simplesmente chegar com as minhas peças, eu estou esse último C, esse sexto e último C, eu preciso estar com as 15 peças aqui para começar a retirada delas. Por exemplo, eu tirei um 6-1 aqui, eu uso o meu 6 para chegar, né, para concluir o meu caminho, meu sexto e último C, e o 1 eu simplesmente ando uma peça, faço a minha corrida, né, que é aquele primeiro objetivo básico, que é de andando com as peças no tabuleiro, tá bom? Então, recapitulando, o 6-6, primeiro C, corrida, segundo C, captura, terceiro C, construção. Tem uma peça aqui, construir, ó, botei em cima dela para construir uma âncora. Quarto C, cavar. Eu posso cavar, eu posso utilizar o número 6 aqui para vir para cá, para numa próxima tentar cobrir com o número 2, por exemplo, né, no dado. Minha outra ação pode ser de chamar, né, eu posso utilizar para poder fazer uma isca para o meu adversário quando eu tenho um bordo bem consolidado aqui, para que ele me coma e futuramente eu saindo possa mandá-lo para cá de volta e dificulte o caminho dele. E finalmente, o meu último C é, concluindo o jogo, eu chegar simplesmente com as minhas peças aqui na minha valinha final, na minha linha de chegada, né, na minha bandeira quadriculada aí do gamão, com as 15 peças, e com isso ganhar o meu adversário, tá bom? Então, o 6-6, futuramente eu vou explicar em que momento é mais adequado eu aplicar cada um, quando que é a hora de correr, quando que é a hora de capturar, quando que é a hora de construir, quando que é a hora de cavar para futuramente construir em cima, quando que é o momento de chamar o seu adversário para contra-atacar e quando que é o momento de simplesmente ir embora, né? Chegar, concluir seu caminho, porque é importante você finalizar, tá bom? Um grande abraço.